Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Ô, gente, vocês que acompanham o nosso programa, vocês estranharam aí que a gente não falou de política essa semana, sendo que Brasília tá pegando fogo, literalmente, né? Muitos debates, muita coisa acontecendo. Mas é porque nós estávamos esperando os nossos parlamentares retornarem a Cuiabá para a gente começar a debater esse assunto. E quem está aqui com a gente é o deputado José Medeiros, do PL, deputado federal, que está dando o que falar, porque ele puxou um protesto aí que eu acho que virou até internacional. Tudo bem, deputado? Você acabou de chegar de Brasília, né? Tá fresquinho. Fresquinho. Acabei de chegar de Brasília. Realmente, Brasília parece aquele bordão, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Uma coisa assim que estava tudo delineado para um jeito, aí o ministro Alexandre deu essa loucura nele aí e prendeu o presidente Jair Bolsonaro enfim, o Daniel Silveira quase morrendo na prisão, e aí nós tomamos atitude, e aí deu esse barulho bastante. Pois é, o senhor já estava programado para vir visitar a gente ia falar inclusive das manifestações que ocorreram no domingo, e aí na segunda à noite nós fomos surpreendidos com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, sobre essa prisão domiciliar do ex-presidente. Quando teve essa notícia, eu percebi uma mobilização rápida de todos vocês, para ir para Brasília. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, perfeito. Nós recebemos ali um comunicado do presidente, do líder da oposição, do líder do PL, Sóstenes, e chegamos à conclusão de que era necessário a gente mobilizar ali em Brasília. Havia também um medo muito grande, porque o pós-cirúrgico do Daniel Silveira deu problema e havia um risco de morte iminente, enfim, e fomos, diante desses fatos todos, fomos para Brasília. Agora sim, deputado, eu quero mostrar aí, Richard, nos ajuda, a sessão de ontem. Ontem vocês quase não deixaram o Hugo Mota abrir a sessão, mas ele conseguiu abrir. Vocês não acham ali que... Eu vou provocar o senhor, até falei, né, deputado, posso provocar o senhor? O senhor falou, pode provocar a Grace, mas vocês não acham assim que estão passando do limite, não? Na verdade, assim, nós esperamos por 7 meses, né? A política tem um mantra, acordos são... Você não é obrigado a fazer acordo nenhum. Mas você não pode pegar uma bancada de 100 deputados, né? Você fazer um acordo para apoio, né? Nós poderíamos ter apoiado outro candidato e depois você descumprir simplesmente e falar que não vai fazer, né? E chegamos a um ponto limite onde o que se vota aí não tem um menor valor. Está sempre um jogo combinado entre ministros do STF e esses partidecos aí, linhas acessórias do PT. A gente vota uma coisa, eles entram na justiça e derrubam, um ministro só derruba o que 594 congressistas fizeram, sobre o olhar inerte, como se não estivesse vendo, tanto do presidente Hugo quanto do Davi Alcolumbre, e até por isso que eu fiz aquele protesto de um congresso que não ouve, não fala, não vê nada, e a gente teve que tomar medidas extremas diante do que eles estão fazendo, que a gente acha um absurdo sem tamanho. Certo. Aqui, por exemplo, isso aqui foi ontem à noite. A gente percebe que ele tinha dificuldade até para abrir a sessão, porque os senhores estavam todos ali em cima, ele pediu para descer, alguns desceram, outros não. E aí o senhor estava me contando aqui que houve até pancadaria, né? Ah, sim. Conta pra gente como que foi esses bastidores aí, porque eu acho que isso vai ficar para a história. Ah, com certeza. É a primeira vez que consegue simplesmente alguma obstrução física dos trabalhos da Câmara e do Senado, para você ver que chegou-se a um limite. Então ali embaixo teve uma confusão muito grande, porque aí o pessoal do PT e PSOL avançaram contra os deputados que estavam ali em cima, né? Eles queriam tirar a força, né? E naquela confusão, né? Quem sofreu foi quem estava ali no meio. Eu mesmo recebi chute, soco nas costas, enfim. E o Nicolas tem uma imagem O Nicolas está atrás do Hugo ali, né? Tem uma menina do PT do Mato Grosso do Sul que ela vem com tudo e eu acho que o Nicolas provavelmente caiu. Eu vou até perguntar para ele, porque ele some da imagem, sabe?
E ela veio com tudo mesmo. Na verdade, quem estava indo era a Sâmia, a Fernanda Melchiona e também Maria do Rosário e outras, Talíria Petroni também. Mas elas não conseguiram passar porque estava muito congestionado. E eu não tinha como nem ir para frente, nem sair de lado. E como eu estava no meio, me encheram de soco ali por baixo, chutes. Mas foi uma sessão muito tensa para todo mundo ali, porque nós tínhamos feito o acordo já e alguns deputados não concordavam e nós tivemos que fazer um convencimento para que eles abrissem ali para o Hugo começar a sessão. Agora, a gente espera que na semana que vem possa ser mais tranquilo e as pautas possam ser votadas. Então, eu dei uma estudada agora de manhã e aí o blog da Sardi falou que o Hugo não fez acordo nenhum com vocês. Na verdade é o seguinte, nós esperamos, nós vamos saber se ele vai cumprir ou não a semana que vem. O que acontece? O que foi feito o acordo lá foi o seguinte, o PP, porque o Hugo tem dito o seguinte, a pauta não é minha, a pauta é dos líderes, a pauta é dos líderes. E aí o que foi colocado foi o seguinte, então você está dizendo que se a gente tiver a maioria, se a maioria dos líderes estiverem, você vai fazer a pauta que eles definirem? Sim. E aí, o que aconteceu? Houve o acordo do PP e do União Brasil está conosco, e isso já nos garante ali a maioria no Colégio de Líderes, então ficou já acordado com esses partidos, da pauta ser essa na semana que vem. Então o acordo foi esse, para nós, nos contempla, e vamos ver na segunda-feira se o Hugo vai cumprir a palavra de quando os líderes propuserem essa pauta, se ele vai pautar, né? Então, aí no acordo, até é destacado, né? O que vocês estão pedindo? Vocês estão pedindo para que entre na pauta da próxima sessão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, está falando que vou depender dos líderes no colegiado. Perfeito, isso, né? Para entrar na pauta. É para você entender, tá, gente? Então, assim, antes de começar uma sessão, o presidente da Câmara se reúne com os líderes dos partidos, dos colegiados, e lá eles vão, olha, hoje nós vamos falar sobre taxação, vamos falar sobre o Medeiros, falar sobre a Grace, tal. Aí vota e todo mundo decide, vai lá, vai entrar o assunto. Perfeito. O que o deputado José Medeiros está informando aqui, aí o senhor me corrige, tá? Sim. É que o PP e a União Brasil falando, lá no colegiado nós vamos pedir o quê? A anistia? O fim do foro por prerrogativo de função, chamado foro privilegiado, e que acaba com esse negócio de, eu sou deputado, eu sou senador, então eu vou ser julgado no STF. Não, vai ser julgado como todo mundo. E aí vai o inferior, o poder inferior. Exato. E também a anistia. Então ficou acordado a votação da anistia. É muito importante para a gente não abre mão disso. E aí o STF, o ministro fofocou lá no blog da Sardi, que está achando isso uma afronta, essa questão do foro privilegiado. Vocês estão afrontando, porque presidentes, deputados, todos num colégio superior. O que está acontecendo é o seguinte, é que eles estão achando uma afronta que o legislativo faça leis. A grande verdade é essa. Chegou ao ponto deles se sentirem afrontados pelo legislativo decidir as coisas, porque eles acham que é eles que decidem. Chegou no ponto do absurdo o que alguns ministros estão fazendo. Eles se sentem qualquer coisa, afronta, porque como eles se sentem superior, a instância superior, e de fato o Brasil foi tomado por um poder, há um desequilíbrio institucional total, e com isso qualquer decisão que os deputados ou senadores digam que vão tomar em assuntos importantes, eles acham que não, que tinha que ser consultado com eles. Chegou ao ponto de, como tem um deputado bate-lata deles lá, que chegou a dizer o seguinte, que votar a anistia, o fim de foro, sem consultar, veja bem, sem consultar o STF, é afrontar o poder. Eu acho um absurdo. Veja só, gente, a Constituição diz bem claro, poder executivo, legislativo e judiciário.
independentes, harmônicos e independentes entre si. A harmonia faz tempo que não tem, e independência acabou com essa história do Senado não dá um limite constitucional que existe ao STF. Então passaram assim eu vou fazer uma comparação aqui, mal comparando aquele marido folgado que ele tem um amante e ele se afronta com o fato da mulher achar ruim que ele esteja com um amante. Então ele já não guarda mais segredo nenhum e ele acha que está tudo certo. Então assim, nós chegamos a um impasse na República. Não tem como mais continuar dessa forma com uma corte que ela tem 9 Constituição na cabeça, mas não é 9 de cada um. Cada um pode ter a hora dependendo com o entendimento. Então é uma coisa absurda. A imprensa chama esse acordo que vocês querem que entre na pauta da próxima sessão de pacotão da paz. O povo entender, seria aí o perdão da anistia, né, deputado? E o foro privilegiado. Agora, assim, tudo não beneficia só o Bolsonaro? Na verdade, não. Tudo beneficia ao Brasil voltar ao que a lei manda, né? Porque o que nós estamos agora é num estado de exceção, onde há um juízo de exceção também, tudo ao arrepio do devido processo legal, do processo penal, e acaba que nós temos uma situação em que, para evitar que alguém seja candidato, vale tudo. Vale passar por cima da Constituição, criaram uma democracia totalmente sui generis, em que a liberdade, a justiça como conhecemos, torna-se uma afronta a essa democracia. Então a democracia deles está bem assim, se eu mando em você e você obedece, é democracia. Se você se rebela, você está indo contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia. É um estado de coisa. Ontem eu fiquei perplexo com o depoimento que o Mike Pence fez na Comissão de Relações Exteriores, onde ele disse muito bem, mostrou que o governo Biden interviu diretamente na eleição aqui, em conluio com os ministros do TSE, e interviu através da CIA. É um absurdo esse tipo de coisa, né? E interviu com dinheiro, e a gente nota que tudo que aconteceu depois bate com as informações que eles nos trouxeram, e aí mostra um STF fora de controle, um trem desgovernado em que pode tudo, e o país passa a não ter segurança jurídica nenhuma. Isso tem impacto na economia terrível, e esse assodamento, esse consórcio entre o Poder Executivo, parte do Legislativo e Judiciário e STF, tem trazido toda essa, eu diria, esse momento terrível para a economia brasileira, onde nós recebemos aí tarifas altíssimas devido a eles terem formado um bloco, e esse bloco resolveu se rebelar contra a principal nação, a maior nação do mundo em termos bélicos e econômicos, e passaram por eixo inimigo, e nós estamos recebendo as consequências disso. Então a taxação não é culpa de vocês, dos bolsonaristas, do Bolsonaro. É isso que o senhor está querendo dizer, né? Não tem nada a ver conosco. Tem nada a ver conosco. Essa taxação aí é obra e graça do ministro Alexandre junto com Lula. Lula, quando ele resolveu ter um protagonismo e um tamanho que não tem, Lula, se você comparar os BRICS, o Lula é o Brasil é a terceira ou quarta força dos BRICS, e o Lula resolveu falar pelos BRICS. Você não vê o Xi Jinping, você não vê o Putin, você não vê o cara da Índia falando que vai mudar o dólar como moeda padrão, você não vê esse tipo de coisa. Mas o Lula, ele fez um cálculo eleitoral de fazer um afrontamento ao Donald Trump,
que até agora não tinha prestado atenção nele, e quando ele falou em mudar o dólar, falando pelo BRICS, aí sim, e o Donald Trump já tinha dito, perder o dólar como moeda de referência de pagamentos, de moeda padrão internacional, seria como perder uma guerra mundial. E imagine isso. E aí resolveu já dar uma de cara, essa taxação foi no Brasil, agora na Índia também, e lógico que ele colocou no pacote, Jair Bolsonaro colocou no pacote as liberdades aqui, mas isso tem a ver, nós estamos aí, Bolsonaro e tudo mais, está aí nessa sopa como se fosse a pedra, né? Sopa de pedra. Na verdade, os outros ingredientes são proteção às empresas norte-americanas e principalmente as Big Techs, onde tanto o STF quanto o Lula, eles têm trabalhado fortemente nessa chamada regulação que vai de totalmente contrário ao que as Big Techs querem, obviamente, porque se regula elas aqui no Brasil, isso vira pelo mundo, inclusive a Europa já estava começando nesse sentido. Então é um jogo econômico total, isso aí tem a ver com dinheiro grosso e o Lula resolveu se meter nessa confusão. Quer dizer, é coisa que podia ter deixado para as diplomacias se conversarem, ele resolveu estar batendo boca com o presidente norte-americano. É como se fosse um Yorkshire brigando com um Pitbull. Certo. Deputado, vamos falar do que também foi notícia aí, inclusive o senhor foi parar no mundo todo por causa do protesto da fita, né? O senhor se arrependeu desse protesto? Mostra aí, Richard. O senhor se arrependeu de ter feito isso aí? Não, isso aí mostra realmente o Congresso, a situação do Congresso hoje. É um Congresso que não vê, não ouve e não fala. Não vê o que está acontecendo, não ouve as pessoas e não fala nada. É um Congresso omisso, inerte e que simplesmente está lá como figura decorativa. Essa que é a situação, infelizmente, essa é a situação. E os memes, deputado? Eu ri dos memes, o senhor me perdoa. Saiu o meme de tudo que é sorte, parte não conseguiu entender e eu fiz isso aí, lógico, com base naquele negócio dos macaquinhos que não fala, não ouve e não vê, né? Mas serviu para chamar atenção e muita gente acaba compreendendo e notando, falando assim, não, realmente o Congresso está assim, não me representa, está lá como figura decorativa, um Congresso que custa aí quase 10 bilhões de reais o ano e tem servido para quê? Nem para bater carimbo. O presidente Bolsonaro não está recebendo visita e está sem telefone, né? Vocês não estão conversando com ele? Não, está totalmente... Está preso. Está preso. Essa que é a grande verdade. Certo. Deputado Medeiros, fala para a gente aí o que vocês estão esperando para a próxima semana. A pauta, e vocês não estão confiando muito no Hugo Mota para entrar no acordo, mas estão confiando nos líderes aí, então. Correto. Infelizmente, eu não sei o que ocasionou. Provavelmente é pressão dos ministros de parte do STF ali em cima dele. Nós tínhamos um acordo tranquilo com ele e com o Davi. E o Davi já acabou de dizer que não vai pautar impeachment de ministro coisa nenhuma, coisa que ele tinha combinado conosco para a eleição. O Hugo Mota acabou não pautando, já vão aí 7 meses, havia o acordo e não pautou. E agora chegamos a esse impasse. Eu não creio que o presidente Hugo Mota vá querer ter uma vida totalmente difícil daqui para frente. Eu espero que a gente possa ter um acordo cumprido e que na próxima semana a gente possa já de cara entrar com o fim do foro e que a gente possa votar isso. O foro, eu acho que acaba com essa confusão toda, porque ele joga todos esses processos para a primeira instância, né? Todas essas pessoas aí vão ser julgadas novamente e realmente não tem porquê essas pessoas estarem lá sendo julgadas em Brasília. E também daqui para frente, com a aprovação do fim do foro, atende eu diria que um anseio da sociedade que queria que todos os políticos fossem julgados como qualquer cidadão comum. Certo. Deputado, obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que o senhor acabou de chegar, tá ainda...
eu tô com complicado. jet lag. Isso, mas obrigado por você ter vindo aqui, foi uma participação que a gente estava precisando bastante, para a gente já começar a falar esse assunto e vamos ficar de olho, né, na próxima sessão. Sim, a gente está fazendo essa movimentação toda para a população compreender o quanto é importante você ter representantes que possam, de fato, fazer o papel que deve. A gente tem alertado muito, principalmente em 2026, nós precisamos eleger um Senado que volte o Brasil aos trilhos. Olha só, quando você não tem parlamentares que fazem o trabalho que está fazendo, o furdunço que acaba, a confusão que faz na vida das pessoas. Hoje nós temos o agronegócio sofrendo, nós temos a indústria sofrendo, nós temos um hecatombe aí que vem para cima do país. Por quê? Porque o Senado não funciona. E é o que eu tenho dito. Em 2026, se o seu candidato ao senador não te disser que vai lá votar o impeachment do Alexandre de Moraes ou de qualquer ministro que saia fora da lei, sai fora desse cara. Certo, obrigada, deputado. Gente, segue a gente nas redes sociais e comenta aqui. Vamos saber sua opinião também, o que você está achando de toda essa situação que está ocorrendo no Brasil. Um abraço, hein? Tchau.